É isso aí, galerinha do Achei Santa Maria. Vamos nós para mais uma análise política Santa Maria. Saber o que mais uma liderança, né, uma grande liderança da cidade só pensa, né, qual a avaliação dele sobre a política desse último governo, esses últimos 3 anos e alguns meses. E hoje nós estamos aqui com o presidente da Associação dos Comerciantes de Santa Maria, o conhecido Samuca, que hoje vai trazer para a gente aí essa visão dele. Em primeiro lugar, Samuca, muito obrigado pela sua presença, por você ter aceitado o convite. Você é muito bem-vindo aqui ao quadro. Inicialmente eu vou tirar a máscara aqui, né? Porque estamos sozinhos aqui, não tem perigo nenhum. Mesmo depois da liberação a gente tem que usar porque tem que se prevenir. Mas assim, Fabrício, nós estamos sempre à disposição, assim, para participar dos debates, dos embates, dentro daquilo que a gente defende. Eu quero inicialmente agradecer o convite aí, o seu convite do Achei Santa Maria, para participar dessa entrevista, para a gente falar aí um pouco da política do Distrito Federal, né? Como é o enfoque que você vem desenvolvendo essas teses aí nas suas entrevistas, e estamos aqui à disposição para isso. Então, beleza. Então vamos seguir, vamos saber aqui, né, agora de fato o que o Samuca pensa aí, essa análise política dele, beleza? Segue a gente aqui. Promoção de mesas para estudo ou trabalho. Mesas com 1 metro e 10 centímetros de largura por 73 centímetros de profundidade e 74 centímetros de altura, por apenas R$ 80 no dinheiro ou Pix. Aproveite as últimas unidades. Achei móveis usados. Bom, Samuca, então vamos logo à primeira pergunta. Eu queria que você me dissesse qual a sua análise, como é que você avalia o governo do Distrito Federal, né, na gestão agora do Ibanez Rocha, junto com o seu secretariado, aí a atuação dele em relação a Santa Maria, como é que você tem essa visão aí dessa gestão do Ibanez? Fabrício, eu vou falar, eu sou até um pouco suspeito para falar do governo ibanês, mas enquanto governo ibanês, que eu sou governo ibanês, eu quero iniciar dizendo que, como a gente queria uma mudança de governo, porque o nosso segmento não estava sendo atendido da forma que merecia ser atendido, como não vem sendo atendido aos governos que se mudam ao longo das décadas. Assim, por exemplo, eu montei um comitê para o governador Ibanez em Santa Maria. Nem ele sabia. Na campanha? Na campanha, eu montei um comitê com 12 pessoas trabalhando no meu empreendimento, tudo por minha conta, porque a gente queria que mudasse o governo do Distrito Federal para a gente avançar na busca daquilo que a gente defende sempre, que é a legalização dos lotes comerciais de Santa Maria. Então, assim, eu sou governo, mas vou falar, e dentro de uma analogia, às vezes, quando a gente fala em sustentabilidade, logo se remete ao meio ambiente, essa coisa toda, mas tem várias fases da sustentabilidade, né? Por exemplo, sustentabilidade econômica, que eu vou falar, por exemplo, do governo ibanês. Sustentabilidade econômica se faz com crescimento, geração de lucros e empregos. Essa é uma parte fundamental. Para isso tem que ter um apoio fundamental do Estado. Então, assim, no governo ibanês, que a gente está no governo, está acompanhando, está defendendo demandas, a gente entrou num período, a gente já vinha, aliás, de um período de recessão de 6 anos atrás, o empresário enfrentando dificuldades as maiores possíveis, e daí ninguém jamais imaginava que vinha uma pandemia. Então foi mais uma pancada, assim, no setor empresarial.
principalmente no pequeno e microempresário, né? Porque ele já vinha lutando para sobreviver, e vem a pandemia, tu imagina. Então, o governador Ibanez disse que criou várias linhas de créditos, como assim criou o governo federal, mais consistente, mas no Distrito Federal, por exemplo, as linhas de crédito criadas pelo governador Ibanez, elas não chegavam à ponta. Ela não chega no pequeno e micro. Às vezes chega no amigo do gerente, mas não chega no pequeno e micro que precisa. E outra coisa, como é que você vai conseguir um empréstimo para você oxigenar o seu capital de giro, se lá eles exigem desde a tua terceira geração de garantia? Então, 99% dos micro e pequenos empresários jamais acessaram essas linhas de crédito que foram criadas pelo governo do Distrito Federal. Por exemplo, o governador anunciou 2 bilhões e tantos. Esses 2 bilhões e tantos, a maioria ficou lá, porque ninguém acessou. Como eu disse, acessou alguns amigos de gerente, aqueles que tinham condição de prover as garantias. Porque quem tem condição de prover, ele nem do dinheiro está precisando, ele está precisando da facilidade do empréstimo. Agora, você, hoje que virou um pequeno empresário, um microempresário, eu que sou um microempresário, e a maioria do Distrito Federal, que somos milhares e milhares, nós somos hoje aproximadamente 346 mil pequenos e microempresários no Distrito Federal. A grande maioria não teve acesso a essas linhas de crédito que viria para salvaguardar as portas abertas. Porque milhares fecharam. E hoje milhares continuam ali persistindo para sobreviver. E dentro desses milhares também estão contidos milhares de empresários que entraram nos programas de incentivo do governo, de lotes, lá do início, PROIN, PRODECON, PADES, PRODEF, PRODEF 1, PRODEF 2, e nós estamos lutando até hoje. Eu mesmo venho limitando nisso há mais de 20 anos, nessa luta. Nós temos empresários em Santa Maria e hoje eu tenho assim o condão de falar que eu conheço o Distrito Federal, porque a gente trabalhou várias cidades em reuniões até para provocar um novo projeto de lei, que de fato aconteceu, e por respeito a Santa Maria e ao primeiro mandato que Santa Maria obteve na eleição passada, a primeira proposta que eu levei foi para o mandato da cidade, e que não deu a devida atenção, e como não deu, nós trabalhamos por outras vertentes, e hoje tem aí, querendo ou não, nós temos uma lei 6468, que foi aprovada em 2019 na Câmara Legislativa do Distrito Federal por unanimidade. A deputada Jaqueline até falou: "Porra, o Samuca me trouxe essa proposta, nem eu acreditei, e hoje eu estou vendo que foi aprovada por unanimidade." Veja só, o tamanho da coisa, né? Então, assim, essa lei, Fabrício, que também teve, assim, a gente conseguiu isso lá no Palácio do Buriti, com apoio do secretário Vitor Paulo, né? Porque a gente foi na secretaria, que estavam vindo na cidade para cancelar todos os processos dos empresários que tinha processo na SDE, e logo quando eu vi aquilo eu falei: tá errado, e eu já provoquei reunião e tal, e assim a gente caminhou. Fizemos a primeira reunião com o Rui Coutinho, uma reunião para perdurar 15 minutos, demorou 3 horas tal, e depois, mas aquilo não andou, com toda a predisposição que eles colocou.
não andou e nós provocamos o Palácio do Buriti. Quem nos atendeu foi o Vitor Paulo, que abriu os braços, estava ali em nome do governador, e a partir daquele momento aconteceu. Foi criado um grupo de trabalho, né, em nome do governador Ibanez, por isso que eu estou contextualizando isso aí, com o respaldo do governador Ibanez. Foi criado um grupo de trabalho e aí a gente fez mais de 25 reuniões no Distrito Federal e a lei está aí, não é? Tivemos um apoio inconsistente do assessor também, do Vitor Paulo, Vanderlei, doutor Leonardo, se a gente for falar é muita gente, mas acima de tudo, com a assinatura do governador Ibanez. Mas não basta tão somente você criar uma lei, não é? Nós conseguimos. Durante um período de 2 anos nós conseguimos. Mas ela tem que ser gestada, tem que ter um gestor que faça funcionar. E nós não estamos acompanhando a gestação dessa lei. Então ela não está chegando, o propósito dela não está chegando ao fim que nós buscamos. Ou seja, alcançar o maior número de resolução dos problemas da situação dos empresários do Distrito Federal, entendeu? Então, quando eu digo, e até eu falo o seguinte, como eu te falei, por exemplo, um programa de desenvolvimento, ele tem que ser real. Com certeza. Ele não pode dar por um lado e tirar pelo outro. Hoje, por exemplo, nós temos e somos cobrados 25 exigências para você se adequar aos critérios do Desenvolve DF. Inclusive nós já entramos com requerimento para diminuir esse número, porque no governo passado, por pior que não nos atendesse, eram 13, nós temos hoje 25. Então você vê a burocracia, e isso desestimula, Fabrício. E aí os ouvintes, o telespectador que está acompanhando, desestimula o empresário. Porque veja bem, você vem, como eu falei, vou voltar a repetir, de uma recessão. Você entra numa pandemia imprevisível que ninguém esperava, aonde fecharam milhares e milhares de portas de pequenos e microempresários que por tabela desempregou milhares e milhares de oportunidades de empregos. E aí tem os sobreviventes. Então você tem que dar uma atenção especial para os sobreviventes que estão ali persistentes, que estão com a porta aberta e que ainda estão acreditando no programa de incentivo, que eles entraram porque era de incentivo. Então quando você chega lá, por exemplo, secretaria hoje, Desenvolvimento Econômico, que já teve outra secretaria criada, e aí você depara com um calhamaço, com uma bíblia de exigência. Caramba, muitos fecharam, muitos desempregados, não tiveram emprego pelo que a lei exige. 12 meses antes você tem que comprovar. E aí, na pandemia, você desempregou geral. Até você foi desempregado, porque você está lá, mas não vende. E aí? Acabou. Você está tentando sobreviver. E aí tem essa exigência, mas tem os persistentes. Então, eu acho que essa turma tem que ter um olhar clínico especial. O programa é de incentivo? É de incentivo. Então vamos tirar a burocracia, vamos tirar a gordura, vamos tirar a nata. Os caras estão lá 10, 15, 20 anos. Caramba, eles não têm que provar mais nada. Provar o quê? Estão há 10, 15, 20 anos, acreditaram em vários governos, e estão acreditando hoje no governo Ibanez. E eu te falo isso porque eu tive agora a oportunidade de estar presente numa reunião com o governador Ibanez, eu, outros presidentes e a federação a qual eu faço parte, que é a FAMP-DF, né, que o nosso presidente maior é o Alencar, e lá eu levei uma proposta de sugestão para o governador, aonde, para resolver
Fabrício, de forma enfática, ligeira, decidida e tirar as amarras que tem no braço do empresário e também no braço do governo. Porque veja bem, hoje a Terracap paga milhões de taxas de imposto de IPTU, os cambal desses milhares de lotes. Só que nós temos milhares de lotes que não foram atendidos por inconveniência, por falta de atenção da gestão do Estado. Porque o empresário, se for ver os processos dos empresários hoje na secretaria, está assim, milhares de páginas. Então veja bem, falei com o governador. Governador, hoje o governo paga. Se o senhor aceitar essa sugestão da Associação dos Empresários de Santa Maria, aonde a gente pede para criar, seja uma resolução normativa interna da Terracap, uma portaria, seja lá o que for, que tem condições de fazer, para as construções consolidadas em todos os lotes do Distrito Federal, dando 70% de desconto com 240 meses, dividido em 240 meses. A partir desse momento a Terracap vai deixar de pagar. Todo esse ônus vai ser transferido para os empresários, que vão aceitar de bom grado, vão assumir essa responsabilidade, eles vão se desamarrar, porque eles vão ter documento, eles vão poder contrair empréstimo para investir no seu comércio, porque desenvolvimento é aquilo que eu falei. Desenvolvimento é geração de lucro, renda, e em contrapartida ele traz uma série de situações importantes e positivas, que são a geração de emprego. O Estado precisa de geração de emprego. O Estado precisa do empresário, porque quem segura o Estado somos nós. Pelo menos, por exemplo, o pequeno e microempresário, 63,9% é a massa geradora de emprego do Brasil. E também não é diferente no Distrito Federal. Então, assim, se eles acatar isso aí, que é uma proposta que eu fiz para ele de TED, ele assinou lá o requerimento e tudo, eu já fiz outras investidas nesse campo, né? Em outras áreas, com outros parlamentares também, para a gente trabalhar isso. Você tem que persistir naquilo que você acredita que é viável. E é viável, tanto para o empresário como para o governo. E eu ainda falei para ele, governador, você ficaria para a história do Distrito Federal, pelo menos eu acreditei nisso, como sendo o governador que vinha para resolver o problema do PRODEF no Distrito Federal. Nesse governo seu não vai dar. Sabe-se lá, pensa bem numa reeleição, se o senhor ganhar, o senhor resolveu, o senhor vai entrar para os anais da história. Então, cara, a gente vem trabalhando isso. E a analogia que eu falo, que eu faço assim, do governador Ibanez, claro, a gente acompanha tudo, até porque eu tenho essa missão de acompanhar até onde for possível, porque nós temos que encaminhar processos, não é? Para os empresários, até onde for possível, o Fabrício, nós vamos acompanhar. Então, assim, uma gestão sustentável, como eu falei, é a capacidade de produzir e distribuir as riquezas, não é? E você distribui as riquezas de formas bem utilizadas, distribuindo renda. Quando a gente fala, desenvolvimento é uma coisa, crescimento é outra. São situações distintas. Então, para crescer, o Estado tem que nos enxergar, cara. E aí eu vou enfocar e vou até finalizar, porque eu até já divaguei, tem muita coisa do governo que eu poderia falar. Assim, eu vou voltar atrás, olha,
A gente está aqui há muitos anos em Santa Maria, eu vou fazer 33 anos em Santa Maria. Nós tivemos um aniversário agora, há pouco tempo. Eu até fui numa reunião, não falaram da data que foi criado Santa Maria. Eu sei qual é a lei que criou Santa Maria, não é? 92 foi a lei 348, criou Santa Maria. Depois veio o decreto, se eu não me engano, 7.604, eu acho isso. Então, mas assim, essa luta vem muito grande. Agora, nós tivemos 2 governos que começou lá de forma biônica lá atrás, que foi o governador Roriz. E aí eu faço questão de enfocar para endossar, tá falando do governo Ibanez, mas eu vou voltar um pouquinho atrás, porque isso enriquece aí, até para quem está acompanhando, assim, um cara que trabalhou muito e criou o Polo JK. Você tem ideia que a criação do Polo JK, qual era a meta de geração de emprego naquela época? Era para gerar 100 mil empregos. Aí Roriz saiu, entrou Arruda, tentou arrumar, e também foi um governo bom, teve as consequências, mas enfim. E a gente vem labutando. Então, quando você faz uma análise mais profunda dos programas de governo, de incentivo, será que é de incentivo? Porque, veja bem, nós podíamos ter um pulmão pulsando a 100%. E quando você vai no Polo JK, você encontra um cemitério, a céu aberto. Poucas empresas gerando emprego, poderíamos ter muito mais. E eu te falo mais, nós temos N lotes pequenos para empresas pequenas. Mas qual você iria com tua empresa pequena para o meio do mato lá, para um programa de incentivo, que hoje o lote lá é mais caro do que aqui em Santa Maria? Será que é incentivo? Será que é atrativo? Eu fiz uma proposta para o secretário atual, que é o Jesuíno. Vamos trabalhar. Tem várias atividades econômicas, a associação está aqui para isso, o papel dela é esse. Ela é uma interlocutora entre o setor produtivo e o governo, e eu quero fazer acontecer. Vamos trabalhar para levar os pequenos e micros empresários que têm atividade de produção e distribuição. Está entendendo? Mas vamos com incentivo, vamos dar abertura para isso, né? E, no entanto, eu já protocolamos vários requerimentos, enfim, estamos aguardando a boa vontade da gestão. Porque, Fabrício, a lei é boa, mas tem que ter bons gestores. Você sabe por quê? Porque a burocracia é um emaranhado de exigência muito grande. Mas o bom gestor, que enxerga longe, ele resolve isso. Ele não tem medo, ele não tem que ter medo, às vezes, de responder por alguma coisa. Ele tem que fazer acontecer. E é o que fazia lá atrás. Eu estou falando do Ibanez aqui, mas estou voltando, como eu enfoquei. Lá atrás fazia isso muito bem o governador Roriz, e fez muito bem o discípulo dele, que foi o governador Arruda. E nós queremos que esse governo acorde para isso. Não vai dar tempo, porque já estamos numa pré-campanha e tal, mas vamos fazer voto que no futuro nós continuaremos fortes. A outra coisa que eu quero dizer ainda no governador Ibanez, veja bem, saúde. Estou entrando no mesmo contexto do governador Ibanez. Eu sou governo. Eu não estou no governo, mas eu sou governo. Eu defendo o governo. Eu defendo as ações positivas do governo. Mas, assim, tem algumas coisas que nós não podemos concordar. O governador Ibanez, ele cumpriu várias etapas das propostas da planilha de governo na campanha. Mas, por exemplo, na saúde, ele pecou no primeiro dia de governo. E eu vou dizer por quê. Porque ele falou que no primeiro dia de governo dele, o hospital de base deixaria de ser instituto.
Pelo contrário. Pelo contrário. Quando ele viu e ele se reuniu com os empresários e ouviu lá aquela celeuma da saúde, ele ampliou. Ele ampliou os institutos, criou UPAs com institutos. Eu não concordo com isso, mesmo eu defendendo o governo. Eu acho o seguinte, que nós temos uma estrutura de saúde criada há muitos anos, há mais de 20 anos. Nós temos que dar condições de oxigenação, de estruturação, tanto na parte estrutural de maquinário como humano, nessas estruturas de saúde. Por exemplo, nós temos 2 belos postos de saúde centrais, nós temos outros, mas nós temos 2 centrais, norte e sul. Nós temos que pôr esses postos para funcionar 24 horas para atender a demanda. E aí eu vou até dizer aqui, usar um jargão que muitos usam e o Jorge usa também. Um líder de Santa Maria, a demanda reprimida da saúde. Então, caramba, nós já tivemos o posto da Norte funcionando 24 horas e era uma maravilha. Então, se nós começarmos a voltar a atenção para uma gestão mais atuante e apropriada, investir nessas estruturas que nós temos, nós não precisamos estar construindo mais UPA sem ter estrutura humana para cuidar. Nós não precisamos construir UPA para tirar aparelho de uma UPA já antiga para levar para a nova para dizer que está aparelhada. Não precisamos disso. Porque o povo hoje, ele tem a informação na palma da mão. A informação é instantânea. Então, assim, eu acho que o governador pecou muito nesse quesito de saúde. Eu acho que a saúde é um problema emblemático que vem acontecendo ao longo dos anos. Nós já tivemos experiência aqui com o Hospital de Santa Maria, no governo Arruda, até que funcionava mais ou menos. Eu acho que não tem que ter, por exemplo, controle de atendimento. Eu acho que tem que ser aberto à comunidade. O hospital está lá e para isso. A pessoa está doente, ela não tem que entrar em fila ou pegar pulseira. Eu não vejo dessa forma. O hospital está lá, o posto de saúde está lá, é para atender. A pessoa está passando mal, vai lá e atende. Não tem que, está mal, está bem. Atende todo mundo. Se estiver mal, joga para o lado, que é mais um tratamento especial, um atendimento especial. Não tem que ter essa regulação, por exemplo, de UTI. Milhares de pessoas morreram e morrem até hoje em função de regulação de UTI. É uma coisa errada. Então, quando você monopoliza a saúde, quem paga é a ponta. Quem paga é o consumidor, que paga todo tipo de imposto, paga todo tipo de encargo, né? Então, esse tipo de coisa. Então, assim, no campo da saúde eu vejo que o governador pecou muito. No nosso campo do pequeno e microempresário, teve uma oportunidade muito grande. Eu acho que ainda até a gente pode avançar muito ainda, pode alcançar a solução de muitos problemas na questão do pequeno e microempresário, porque, como eu falei, são 340 e tantos mil microempresários no Distrito Federal. Hoje nós temos 18 mil processos na Secretaria de Desenvolvimento para ser olhado, para ser averiguado, para ser analisado, entendeu? Então, assim, coisas pequenas eles indeferem, eles notificam, coisas assim, muito pequenas, e não anda. Isso emperra, isso engessa o processo. E aí é por isso que eu entrei com requerimento tanto na TerraCap como na Secretaria, já esperando, antecipando a aprovação desse novo PL que vem melhorar 64 e 68, para a gente reduzir o número de exigências. Para 25, eu acho que eu coloquei lá, se eu não me engano, 12 ou 13 exigências, que são as mais importantes que o governo tem que saber do empresário.
Não precisa saber, por exemplo, quanto você tem, qual é o seu patrimônio. Você tem que fazer um balanço de capital patrimonial ativo dos últimos 3 anos. Você tem que, por exemplo, apresentar a GFIP e o GTF do recolhimento dos últimos 12 meses. Porra, você está há 25 anos sofrendo e tudo lá, o que é que você tem que provar? Porra, você está há 20 anos, pelo amor de Deus, tem que ter esse olhar clínico do governo como um todo. Eu acho que o governador Ibanez, é claro que ele não sabe tudo e não pode saber, porque o Distrito Federal é assim, astronomicamente administrável. Tem que confiar nos seus delegados, tal, mas assim, tem que saber disso. Tem coisa que pode se resolver, Fabrício. Por exemplo, no nosso campo, com um toque de gestão. Com um toque de gestão. Porra. Empresário estão há tantos anos, tá aqui. Porra, esse cara não tem que provar, tá? Vamos abolir isso, aquilo, outro. Proposta que eu já fiz. Tem que provar, o empresário não tem que provar, ele está lá, ele sobreviveu à recessão, ele está sobrevivendo à pandemia. O que ele tem que provar, velho? Ele está ali ainda, você vai lá no lote, lá ele está lá. E outra coisa, quando nós entramos nos lotes, a convite dos governos passados, eles custavam 10, 15 mil, hoje é 500, 1 milhão e tanto. Mas quem é que valorizou isso? Foram os empresários que chegaram lá, acreditaram no meio do mato, do buraco, cheio de rato, de cobra, fizeram terraplanagem, arrumaram tudo e construíram. Acreditaram na cidade. Porque toda cidade que se cria tem que ter o setor econômico junto. Para levar, por exemplo, a comunidade a variação de ofertas, não é? Como é que você cria uma cidade com demanda sem oferta? Tem que ter a demanda e tem que ter a oferta ali para aderir, para poder se sustentar. Então eu acho que é isso. Então eu poderia falar muito mais coisas em outros campos, em outras atividades da economia também, como eu discuti, e aí eu vou encerrar com isso, na questão do governador Ibanez, porque é uma preocupação, Fabrício, muito grande nossa, do pequeno e microempresário, por exemplo, com o ST. O que é o ST, para quem não sabe? O empresário sabe. É a substituição tributária perversa que nós pagamos. Tem produtos que você compra de fora, porque aqui não produz, você compra de fora. E você tem que recolher na fonte 24,04%. Então hoje, essa ilustração vai ser bem sucinta, porque eu vou encerrar esse quadro dizendo isso. Veja bem, hoje, o que estão fazendo os home centers? O que estão fazendo os atacadistas? Eles montaram uma estrutura para comprar pagando 3% de imposto. Hoje o home center paga 3%, a legislação permite que ele compra e tal. E o atacadista também. Aí deixa eu te falar, por exemplo, lá perto de mim tem um home center. Ele paga 3% de tudo que ele compra de fora. E eu pago 24,04%. Qual é a condição que eu tenho de competir com ele? Caramba, todo lucro que eu teria que debater, discutir, migrar, diminuir o meu lucro para concorrer com ele, seria esse imposto. Então é muito perverso. Isso também eu cobrei do governador, falei com o secretário de Economia, inclusive eu pedi uma reunião com ele para tratar desse tema, até também já falei com o presidente da FEComércio, para a gente discutir esse assunto, para a gente fazer uma análise disso tudo, para a gente, de repente, junto, ou se não, eu vou falar com o secretário, para a gente debater isso. É muito importante, porque é você, eu e os pequenos, mais de 346 mil microempresários que pagam, uma grande parte desse bojo paga um imposto perverso e não tem condição
de competir. Então, no final, muitos vão fechar. Muitos não vão gerar, não dá conta. Entendeu, Fabrício? Então, assim, o tema é muito longo, como eu te falei, não vou discorrer mais sobre isso. É muita coisa para falar, né? Eu falar de gestão sustentável, tal, a gente já abordou um pouco disso, assim, mas não vou adentrar porque é muito tempo, é muita coisa para falar de governo, entendeu? E muita coisa que atende muito mais que não atende. Então, mas estamos aí com o governo, vamos ver o que dá, né? Tá certo. Então, beleza. Então, essa foi a visão do Samuca em relação ao governo, né, do Distrito Federal. Ele pontuou principalmente a questão, né, dos empresários, questão econômica e a questão da saúde, né? Focou nesses dois aí, que é uma área econômica que ele trata muito, né, dos empresários, e também tem a atenção da saúde. Então vamos seguir aqui. Então, Samuca, vamos aí para a sua segunda avaliação. Queria que, na sua visão aí, nessa gestão, os últimos 3 anos e 3 meses, né, já está quase acabando o mês de março, na sua opinião, quais foram os 3 políticos que mais atuaram em Santa Maria? Fabrício, na questão política, eu vou até ser rápido, mas assim, eu vou voltar aqui num ponto que é muito importante para nós de Santa Maria, para nós que somos pioneiros, para a comunidade de Santa Maria como um todo. Quando a gente fala em sustentabilidade ecológica ambiental, a gente sabe que a gente tem que preservar a nascente. A gente sabe que tem que preservar os afluentes, principalmente respeitar a margem constitucionalmente que a lei federal define, que é de 30 metros. Tem outras áreas que são de 45, outras de 300, depende da situação. Mas eu vou enfocar aqui que a gente tem uma riqueza em Santa Maria, que a gente briga há muitos anos, desde o início de Santa Maria. A gente já teve muitas enxurradas e tudo, e assim, e eu até quero parabenizar todos os líderes comunitários de Santa Maria, principalmente os líderes pioneiros, Fabrício, que foram importantíssimos nessa luta, porque uma cidade, quando se cria, não é fácil. E aí tem que ter as pessoas que correm atrás, que brigam, que não mede esforços, entendeu? Que se reúne na lama, na chuva, no escuro, na iluminação de uma luz de poste, que aconteceu em Santa Maria. Eu mesmo participei de várias reuniões desses gêneros. E aí hoje nós temos, por exemplo, líderes pioneiros de Santa Maria, uns que já partiram para o outro lado, Deus chamou e estejam em um bom lugar. E nós temos ainda muitos potenciais líderes pioneiros que estão no anonimato e que não são relembrados pelo heroísmo que enfrentaram e que participaram da luta da criação de uma cidade. A gente não pode esquecer a história, isso é história, isso é história. Você tem que valorizar e dar, o reconhecimento a quem tem reconhecimento de luta. Então eu te digo hoje os novos líderes de Santa Maria, eu me preocupo muito em algumas reuniões, eu tenho citado isso. Por exemplo, nós temos muito poucos novos líderes para nos substituir no futuro. Verdade. Né? Porque a coisa mais difícil nós ultrapassamos. Pô, hoje a gente tem uma cidade pronta, uma cidade legalmente parte constituída, eu falei legal, mas ainda falta aí. Nós faltamos aí, se eu não me engano, 59% para ter o registro cartorial. Mas assim, nós temos uma cidade pronta, construída. E isso deu trabalho. Com certeza. E aí quando se fala em ponto terminal, em parque, tudo aquilo lá de trás, caramba, tudo é luta ao longo dos anos. Hoje está acontecendo porque alguém plantou lá atrás. Por exemplo, aí eu te falo, uma luta muito importante, Fabrício, eu não sei se você acompanhou, mas assim, a luta para nós termos a independência e autonomia política.
de Santa Maria. Que foi uma luta onde a gente defendia primeiramente o morador para administrar Santa Maria. Por quê? Porque ele conhecia e conhece as peculiaridades dos problemas da cidade. Só vinha nego de fora que ficava aí, não atendia, colocava banca para te atender, essa coisa toda. E aí, quem é o dono do bolo? Não existe dono. O dono disso aí são os líderes comunitários que vêm lutando ao longo dos anos. Por exemplo, eu me lembro aqui nesse momento que, por exemplo, o Agnello foi sair candidato, que era meu amigo antes da eleição de virar governador. Depois virou governador, acabou a amizade. A gente era amigo pessoal. E aí eu falei, Agnello, tem uma coisa aí que você tem que falar na entrevista. Se tu quiser crescer, tu tem que falar. Tu vai defender que o administrador tem que ser morador da cidade. Aí tu vai ganhar ponto. E assim foi, ele deu entrevista, aconteceu, pum, ganhamos. Nem todos hoje é da cidade ainda, a gente sabe, a gente acompanha. Mas a gente, avançou. É um mérito de quem, Fabrício? De Santa Maria. É um mérito de quem? Das lideranças pioneiras que acreditaram e acreditam e continuam acreditando no desenvolvimento da cidade. Muitas hoje estão delegadas. Eu até estou pensando em fazer um projeto com os líderes pioneiros para trazer todo mundo que está aí na sombra, estão em casa, outros trabalhando, mas para ele contar a sua história. Entendeu? A gente fazer uma espécie de documentário. Porque o mérito de tudo que está acontecendo hoje, seja parque ecológico, seja isso, aquilo, outro, é luta lá de trás. E aí quando você me fala de 3 políticos, a gente tem que ter a sapiência de fazer uma analogia não só do ponto para frente, mas você fazer uma retrospectiva na tua imaginação geral. E aí eu digo de políticos atuantes de Santa Maria. Bom, primeiramente a gente teve o privilégio, uma coisa que a gente lutou muitos anos, para a gente ter um mandato de Santa Maria. Primeiro ponto, é ter um administrador que fosse morador de Santa Maria. Segundo ponto, é ter um deputado de Santa Maria. Eu fui candidato algumas vezes, outros foram, tal. Por exemplo, a Jaqueline, ela persistiu, ela foi 4 vezes foi eleita. Não é? Parabéns para ela que persistiu. Por exemplo, o Lula persistiu e foi presidente, tem que persistir. Mas tem que ter toda uma situação para você ser candidato, não é querer ser. Eu particularmente eu não gosto de ser candidato para ser candidato. Eu tenho que ser candidato com projeto, para chegar. Se eu não chegar é outra coisa, mas eu tenho que ter um projeto de proposta para mim trabalhar para chegar. E minhas campanhas foram todas bem trabalhadas. Só que quando você chegou na praia, o mar secou, né? Aí o pequeno não chega. Mas assim, eu parabenizo hoje o mandato de Santa Maria, a Jaqueline o grupo dela como um todo, pela sua insistência, porque tem que insistir, tem que acreditar no projeto. Eu acho que é um mandato de Santa Maria, ela teve aqui mais de 7.000 votos, então o mandato é de Santa Maria. A comunidade de Santa Maria acreditou, porque o deputado tem votos, dependendo do trabalho que ele faz, Fabrício, em várias cidades do Distrito Federal. E o deputado não é um deputado da cidade, é um deputado universal, é um deputado do Distrito Federal. Agora ele tem que ter uma atenção para a sua base, não é? E ele é eleito com um compromisso de fazer para o Distrito Federal, mas principalmente para a sua cidade. A quem acreditou mais, a quem hipotecou mais o voto. Entendeu? Aí você me fala, porra, tu apoiou Jaqueline? Apoiei, de certa forma. Apoiei outro projeto, mas também eu falei, Sandro, põe todos os panfletos lá na loja do Porto Rico. E ele colocou, e assim foi distribuído lá. Então, eu não falo que apoiei, mas eu dei a minha contribuição.
Entendeu? Então eu acho, por exemplo, que assim, mandatos ativos importantes para a cidade tem que ser o mandato da cidade, tem que ter um olhar especial para Santa Maria. Por exemplo, a Jaqueline tem aprendido muito politicamente, aprendeu muito rápido. Eu acho que, assim, ela também não está fazendo favor. É a obrigação do mandato. Não está fazendo favor para mim, para você, para ninguém. Está fazendo obrigação do mandato investir na sua cidade, e ela está fazendo isso, eu acho que está fazendo isso, procurando fazer o melhor, através de emendas orçamentárias, né, para ser confeccionado algumas obras, como já tem algumas obras em Santa Maria. E aí eu destacaria também, eu não vou entrar muito mais no mérito, porque, por exemplo, eu como acreditei e acredito no mandato da cidade, eu procurei o mandato várias vezes e eu fiz várias sugestões de proposta para a gente avançar no segmento comercial. Em outras vertentes da cidade também. Por exemplo, eu fiz proposta, como eu já falei, eu vou repetir, deputado, abraça isso aqui. Vamos vetar um artigo tal da Lei 6251, que arrebenta com o empresário do Distrito Federal. Na época a gestão era Rui Coutinho. Aí o Sandro me liga e fala, mas o Rui Coutinho não quer. Não tem que o Rui Coutinho querer, eu sou deputado, eu tenho poder, eu vou vetar, acabou. Eu tenho que ver o maior. Eu tenho que ver quem produz, é o pequeno e microempresário. É isso que eu tenho que ter esse olhar. Dentro de uma cumplicidade de negociação com o governo como um todo, eu entendo isso. Não aconteceu. Como eu levei a lei, que hoje é lei, ela poderia ser madrinha. Nós fizemos mais de 25 reuniões nas cidades do Distrito Federal. Caramba, se ela acredita no Samuca, ela tinha ido em cada cidade, conversado com o setor produtivo de cada cidade, e hoje ela estava bem com todo mundo. Está entendendo? Então, não acreditou, como ela falou lá no plenário da Câmara, que não acreditou, mas virou realidade, e eu tenho isso em nota taquigráfica, registrado, está comigo. Então, assim, mas o que eu desejo é o bem, é que avance, que ela avance, procure enxergar a Santa Maria com um olhar maior, com a responsabilidade maior de fazer pela comunidade, né? Eu não vou citar algumas coisas que aconteceram em Santa Maria, que está aí. Por exemplo, o parque, que também entra numa outra área que tu vai me perguntar. Quer dizer, o parque não é a luta do Jorge, como muitos fazem aí a nomenclatura. Pô, essa questão do parque a gente luta há mais de 25 anos. Se tu for ver no parque, lá no final tem a placa lá toda enferrujada. Nem o Jorge sabia disso. Nós já estávamos lutando, aí teve verba que veio, tiraram para outro lugar que tinha compensado e tal. Mas assim, o parque, hoje, ô Fabrício, teve um empenho da deputada, e eu valorizo isso. E eu tenho que valorizar as coisas positivas que acontecem. Porque tem que acontecer, não é para mim, é para a comunidade de Santa Maria. Quando você faz uma obra boa para a cidade, você melhora a situação de vida social do morador. Na questão do parque, nós avançamos. Lá nós temos PEC, temos isso, temos aquilo outro. Tem uma outra preocupação. Nós temos PEC, mas não tem estrutura para atender o morador que não tem espaço de lazer na cidade. E aí eu vou devagar nisso numa outra pergunta que tu vai fazer. Mas assim, e aí eu acho que um cara muito safo, um político muito safo, que conseguiu se reeleger pela segunda vez, tem que ser super inteligente, tem que ser influente. Rafael Prudente, cara, o cara conseguiu o segundo mandato, é um cara que encaminhou várias verbas para Santa Maria, entendeu? Dentre outros deputados, eu não vou nem citar 3 políticos, eu vou citar os 2. Tem um aí que é do outro lado, que não é da base do governo, que investe muito na questão da educação. Eu tive acompanhando várias emendas, né?
Mas assim, eu vou dar mérito aí, por exemplo, na questão dos políticos que você falou. Mas aí é três, tem que falar, Grais, né? Deputado Grais, não sei o que tal. Eu tenho acompanhado. Leandro Grais. Leandro Grais, né? Eu tenho acompanhado, tem até umas emendas lá, minha suspeita tal, e eu tive acompanhando, eu tive essa preocupação de estar vendo emendas da deputada, tal, desse povo todo. Mas ele é um cara que em Santa Maria ele mandou várias emendas tal, mas em destaque, assim, e que não é destaque, que é uma obrigação deles. Primeiro eu tenho que assim, respeitar o mandato de Santa Maria. Eu quero que esse mandato acorde mais, tem que acordar. Não adianta dizer, por exemplo, nós estamos já numa pré-campanha. Eu estou eleito, pelo amor de Deus. Não vem falar para mim que eu tenho 12 votos em Santa Maria ou tenho 30 mil votos. Pelo amor de Deus, é completamente diferente, amigo. Quem está dentro do grupo acha que está. Nós que estamos na margem, nós estamos ouvindo, estamos acompanhando, monitorando, a gente tem uma outra visão. É diferente. Aí eu faço votos assim, Fabrício. Que o mandato acorde. Porque eu acho que o deputado, ele é eleito ali com o apoio de 100, 200 amigos, mas o mandato inteligente, a função dele é ele procurar trabalhar os 4 anos, porque o primeiro ano, eu não sei se você sabe, é igual o plano plurianual. Todo governador, quando entra, ele entra com o orçamento do governador que saiu. Eu entendo bem disso, não vou falar aqui porque é muita coisa. Mas assim, o deputado também. Quando o deputado entra lá, ele já pega a verba de deputados que saíram e tal, entendeu? E aí no plano plurianual, na lei de diretriz orçamentária, na LOA, aí você vai implementar todas essas questões que você quer fazer, não é? Então, mas assim, eu acho que o mandato tem que acordar, não tem que falar, nosso grupo está grande, como eu já ouvi de vários membros, não existe grupo grande. Quanto mais cabra, mais cabrito, não é? Então, quanto mais você puder agregar e trazer pessoas para o seu grupo, amigo, melhor. Porque hoje nós temos uma eleição diferenciada, cara. Muito difícil, nós vamos ter 25 candidatos. Por exemplo, tem partidos aí que nominatas já estão feitas aí e são super altas. Tem outros partidos que a nominata está sendo concluída agora, que tem candidatos numa média e que você não pode alcançar. Não adianta eu ter 20 mil votos e não alcançar. Então, olha, a matemática tem que ser muito bem feita nisso. Então, nunca diga, o meu grupo está fechado. O meu grupo tem que estar sempre aberto a acolher sugestões, não é? A acolher pessoas que querem contribuir. Eu acho que é assim, todo mandato. Eu já fui assessor parlamentar, eu sei muito bem disso. Eu já andei em todo o Distrito Federal. Então, na questão dos políticos, eu quero, assim, como eu já falei, eu acho que a Jaqueline aprendeu muito, não aprendeu tudo, porque tudo ninguém aprende, mas tem que aprender muito mais. E tem que focar muito mais na base. Não vai ter 12 mil votos, na minha opinião, na minha visão, não tem. Eu estou na rua, eu sei. O trabalho tem que ser super dobrado. E eles têm tempo de alcançar isso, eles têm tempo de trabalhar isso, entendeu? Para conquistar, porque o voto, você sabe, cara, o voto é muito difícil. O cara, você fala, Fabrício, ô Samuca, eu vou te apoiar, eu vou votar em tu. Na hora você fala, eu vou votar no João. Deixa a Samuca do lado. Então, o voto não é numa reunião que eu tenho 100, 500 pessoas. Porra, fiz uma reunião desse porte. Maravilha. Ali você tem que vender sua mensagem com propriedade. E, além de propriedade, profundidade para entrar, entrar aqui. Entendeu? No ouvido de quem está ouvindo a sua mensagem. Porra, esse político é bom. Eu vou investir nele. Eu vou acreditar nele. Então, tem que
ter esse traquejo, tem que ter essa experiência, tem que trabalhar muito isso. Eu acho que a gente tem alguns meses ainda para o pleito eleitoral. Eu até digo, aproveito nessa nomenclatura aqui dos deputados, nós estamos trabalhando, nós estamos ouvindo a Associação dos Empresários de Santa Maria, não é o SAMUCA. Eu faço parte de uma federação, mas também a gente tem algumas divergências às vezes na federação, mas assim, nós estamos ouvindo candidatos, vários candidatos. Aquele que tiver a conversa mais bonita, quem sabe a gente apoia. De repente a gente fica até em casa só assistindo, pode acontecer, não é? Agora, seria bom a gente usar o nosso conhecimento para ajudar a acontecer alguns projetos, para ajudar a acontecer alguns projetos. Então eu diria aí, os políticos são esses que eu falei, eu acho que eles têm que fazer muito mais do que fizeram, fizeram pouco, poderia ter feito mais. Você sabe quanto de verba um deputado tem? É liberado? 19 milhões? 19 vamos dizer 20 milhões? Pô, 20 milhões eu pedi aqui, estou trabalhando desde o governo passado, para nós termos aqui, ó, a gente valorizar, socializar. A deputada teve vários votos no Porto Rico. Socializar, eu joguei isso no colo dela, nunca tive resposta. A gente fazer um viaduto de pequeno porte do Porto Rico para a DF 290. Caramba, hoje o Porto Rico só acolhe, ele não despacha. Se você consegue fazer um viaduto, eu acho que ali a gente gastaria, toda a obra do governo é bem faturada, mas vamos supor que gastaria 12 milhões. Um viaduto de pequeno porte, porque o córrego é pequeno, é estreito, dá para fazer. E aí, cara, olha o que você vai alcançar, o número de pessoas que você vai alcançar, de fluxo. Por exemplo, você sai lá, o cara não dá uma volta, ele entra no Porto Rico. Dele entrar no Porto Rico, ele já sai aqui. Além de valorizar o Porto Rico, fomenta o comércio local e todo mundo do Porto Rico vai reconhecer quem encampou o projeto. Eu joguei no colo da deputada, nunca tive resposta. Espero que tenha, porque ainda tem tempo. Outra coisa que eu joguei no colo da deputada, por exemplo, que é o secretário dela, eu até ainda em deputado, que está no contexto, por exemplo, eu tinha feito lá atrás um requerimento, Fabrício, sugerindo, Associação dos Empresários de Santa Maria. Quem sou eu, né? Associação dos Empresários de Santa Maria. A lei prevê isso. A lei prevê, ela é bem clara, criar um novo polo em Santa Maria. Por exemplo, seu caso, você paga aluguel, e aqui eu conheço centenas que pagam aluguel. Criar um novo polo de desenvolvimento econômico de Santa Maria. E quando eu entro com um pleito desse na secretaria, a lei diz, eles têm que ter uma atenção imediata, que não tem. Nunca teve e não tem, é lenta. Eles não enxergam essa importância, essa positividade. Então, eu sugeri duas áreas. Eu sugeri aqui, no Leão do Mercado Tatico, na 100, ali, ó, que dá, a gente pesquisou a área, e sugeri lá onde fez um papo de entulho na DF, na 040. 040 e AC 219, 300, 400 e tal. Caramba! E eu ainda fiz mais, no requerimento eu fiz a sugestão da metragem, métricas dos lotes. Claro que não vai ser aquilo, mas é uma sugestão. De 50 a tantos, para agregar ali, é um polo. Tu já pensou criar ali um polo ali na avenida, o que seria? Muito bom. Aí, se a deputada abraça, quem é que ganha? Não é o SAMUCA, quem ganha é ela. Eu falei isso para ela, deputada, não se importa com o SAMUCA. Vamos plantar, e aí tu vai colher o reconhecimento. Tu planta hoje para colher amanhã, cara. É assim que funciona. Né? Então é isso. Vamos esperar que ainda atenda esses pleitos, viu?
Samuca, qual nota você daria para os três que você citou? Jaqueline, Prudente e Leandro Graz. Uma nota para cada um. Cara, 0 a 10. a nota que eu vou dar para cada um é parabéns pelo trabalho de cada um e que eles têm que melhorar cada vez mais. Essa é a nota que eu vou atribuir a cada um, porque eles sabem que quando o eleitor hipotecou a confiança do voto, porque um voto é muito caro, Fabrício, é caro demais. Você acha que um voto é barato? Além dele ter que ser conquistado, é caro. Tem gente que gasta 10 milhões e vai computar os votos. Tem que ser, acha o valor nominal de cada voto. Então, eu quero atribuir a nota, assim, parabenizar o trabalho que eles estão fazendo, que tem que melhorar mais e mais a cada dia, que fizeram poucos ainda. Santa Maria, por exemplo, a gente tem coisas aí que podia estar muito mais avançada, como em outras cidades, como na minha área, abraçar a criação do polo, como na minha área, a gente trabalhar, que eu estou sempre aberto, estou discutindo com o governo, para a gente fazer aquele polo JK acontecer. Estou sempre em discussão com o governo. Eu não discuto com a deputada porque eu não tenho espaço. Ué, se eu não tenho espaço, vou discutir o quê? Nós temos condições de indicar empresários. Agora nós temos que ter campo aberto e ter que ter aceitação, né? Então, assim, parabéns para cada um pelo que fizeram, que eu acho que não foi muita coisa, estão fazendo a obrigação. Tem que fazer muito mais, a comunidade merece muito mais. Nós, enquanto líderes, você que é um líder, cara, você é um líder. E, por exemplo, os líderes que estão aí no anonimato, como eu falei, o líder tem que ser valorizado, o Fabrício, que não é. O líder não é valorizado. Nós temos líderes que viraram deputados, e quando virou deputado, não disse a que veio. Se eu sou líder, eu trabalhei na minha cidade, eu defendi várias demandas, de 0 a 10. Porra, se eu tive a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de virar deputado, lá é que eu vou defender. Por exemplo, uma coisa perversa, água. Você paga 100 de água, você paga quanto de esgoto? 100. É uma coisa perversa. Nenhum deputado da base do governo jamais vai trabalhar contra isso. E era uma proposta nossa. E nenhum deputado da oposição, quando ele começa a trabalhar, ele não passa porque é a minoria. Mas não tem que ver a maioria ou a minoria. Os deputados não enxergam isso. Tem que ver a maioria, que é o povo. A comunidade. Caramba, em vários estados da federação nós temos um imposto menor. Então vamos dar exemplos na capital do Distrito Federal. E o que o governador crê, linhas de crédito palpáveis, efetivas, reais. Essas que foram criadas, ó, nenhuma chega. Nunca chegou, nunca vai chegar no formato que fizeram. Entendeu? É isso. Então, beleza. Samuca, você já chegou a discorrer aí um pouco sobre a questão da Jaqueline. A próxima pergunta é exatamente essa, só que é pontual. É sobre ela especificamente, como você mesmo disse, ela foi uma deputada eleita pela nossa cidade, né, com esse objetivo de defender a cidade, apesar de não ser só, né, ela é uma deputada do Distrito Federal, mas a base dela é aqui, o propósito maior dela está voltado para essa cidade. Como é que você avalia a gestão dela em relação a Santa Maria? Cara, eu acho que, eu falei há minutos atrás, eu acho que é uma gestão morna, poderia ser mais quente, não é? Porque, como eu disse, por exemplo, meu compromisso é com o Distrito Federal, mas a minha atenção maior é com a minha base eleitoral. Qual foi a minha base eleitoral maior? Foi Santa Maria. Eu tive aqui quase 8 mil votos, então foi o que deu o mandato. Então, o morador de Santa Maria hipotecou o voto na confiança. Ele está tendo resposta? Está tendo resposta. Poderíamos ter respostas maiores, mais efetivas,
como eu digo, a gente sabe do tamanho do emaranhado da burocracia, mas quando o gestor é bom, não tem burocracia que você não ultrapasse. É como eu disse, não tem que ter medo de enfrentar processo não, moço. Outra coisa, você tem que ser criativo. Você não pode ficar naquele jargão do que vou fazer o que está aqui. Eu tenho que criar, eu tenho que propor, eu tenho que decidir. Então é assim que funciona. Eu acho que é um mandato que vê algumas coisas para Santa Maria, eu acho morno no meu pensamento. Posso até mudar depois, num outro momento, agora à frente, posso mudar isso. Mas eu tenho que ver as ações. E que poderia ter acontecido muito mais, que agora não dá mais tempo, né? A gente sabe disso. A gente está numa pré-campanha, todo mundo procurando os seus espaços, todo mundo procurando apoio, e assim. Mas o que eu desejo para ela é que Deus abençoe, que seja bem sucedida aí num próximo pleito, né? Mas não está fácil, viu, Fabrício? Eu digo porque eu ando Distrito Federal. Eu faço parte de uma federação que eu tenho reuniões em várias cidades do Distrito Federal. Então eu tenho um ciclo de conhecimento razoável. E a gente ouve, entendeu? Entendi. Então assim, eu não posso achar enquanto deputado que eu estou reeleito. Jamais eu posso partir dessa premissa que eu não preciso mais de ninguém. Pelo contrário. Cada dia, cada segundo, cada minuto eu tenho que mostrar mais e mais resultados. Eu tenho que fazer mais e mais entregas. É o que a comunidade espera e é o que ela tem direito. Os deputados são eleitos para isso. E nós temos uma Câmara aí que ela houve uma renovação, que a gente fez uma análise lá na eleição passada. Nós temos uma Câmara aí que deputados foram eleitos, pelo amor de Deus. Eles não estão dizendo para que foram eleitos. Verdade. Está entendendo? Então a renovação vai ser muito grande. E com a criação da federalização, ela dificulta mais um pouco isso. Porque, claro, o partido é livre para ele federalizar. O que não quer não federaliza. Mas às vezes um presidente aqui, zonal aqui, regional, ele decide uma coisa. Quando ele decide aqui, o presidente lá de cima vem e desfaz tudo. Então, às vezes o que o político ou quem quer ser candidato pensa que está certinho aqui, o cara vem, negocia em cima e desmancha tudo. Então o poder maior é de cima. Então eu tenho discutido em algumas associações, em algumas conversas com político e com empresário o seguinte: hoje a base que você tem que construir é lá de cima, ó, partido. Entendeu? Da nacional. O presidente regional constrói com o nacional para poder deliberar ações para definir uma nominata aqui. Então eu acho, por exemplo, a deputada Jaqueline, que você está falando, ainda é dentro, novamente, do contexto, ela não está numa situação boa. Porque ela, se eu não me engano, ela saiu ou está saindo do PTB. Saiu do partido. Saiu do partido. Ela está indo, até um amigo meu me convidou para ir no evento, eu devo ir semana que vem, no AGI, ela deve estar indo para lá. E é aquilo que eu falei lá atrás, eu posso ter 20 ou 25 mil votos, de repente eu não faço o coeficiente. E aí? Então, é por isso que diz, não estou com o meu grupo pronto, eu não preciso mais de ninguém. Caramba, a formiga não para de trabalhar, tu já viu? Política é sempre juntando, né? Política é assim, você tem que sempre estar trabalhando para agregar, mesmo que você não queira, mas agrega. O cara é feio, o cara é isso, mas se ele mobiliza, caramba, vamos conversar com fulano, vamos trazer para trazer um voto ou dois para nós, para o nosso projeto, vamos trazer ele para ajudar a trabalhar o nosso projeto, para beneficiar a comunidade, para beneficiar o povo do Distrito Federal. Quando eu digo povo do Distrito Federal, porque o trabalho que eu faço hoje não é, eu faço Santa Maria, mas ele abrange o Distrito Federal, no setor empresarial, tá entendendo?
toda ação que a gente consegue avançar numa lei, você beneficia o todo, entendeu? Então você não pode olhar aqui, você tem que ter atenção aqui, mas olhar no todo. Eu acho que é isso que eles têm que fazer aí, o grupo da deputada, tem que ter mais humildade. Já ouvi muita coisa assim, eu estou pronto, não está pronto, ninguém está pronto. Nós temos que se preparar para se aprontar. Bom, beleza, então, Samuca, vamos partindo aí, então para a pergunta final. Agora mais próximo da gente, também faz parte do governo, né? Mas, aliás, é o governo, né? O governo próximo da gente. Eu queria que você fizesse sua avaliação sobre a administração regional, o trabalho que a administração regional tem desenvolvido aí. Como é que você avalia o trabalho da administração regional de Santa Maria? Eu acho que, por exemplo, essas perguntas que você tem feito, elas são oportunas e ela enfoca justamente o assunto, né, da cidade, enfim, da política, em tudo. Referente à questão de Santa Maria, eu tenho que dizer o seguinte, por exemplo, graças a Deus, eu tenho dito o seguinte: Santa Maria tem um privilégio, o Fabrício, dela provocar várias ações e positiva. Aí eu vou te citar, por exemplo, primeiro administrador de Santa Maria no Distrito Federal, Santa Maria provocou. Aí o cara criou uma NAUC a nível de Brasil para representar o líder comunitário. Do jeito dele, tem que ter compreensão, tem que ter paciência, mas tem que dar um mérito do Hilton Firmino. Caramba, para criar uma lei de reconhecimento ao líder comunitário do Distrito Federal e do Brasil. Mas pensando em Santa Maria. Ele estava pensando em Santa Maria, ele nem se deu conta que era do Distrito Federal e do Brasil. Mas ele correu lá e conseguiu, com um deputado que eu não me recordo aqui, mas assim, conseguiu fazer o projeto, a lei aprovou e criou o Dia do Líder. O cara que galgou lá e ele não mede espaço do jeito dele, com a sabedoria que ele tem. Mas assim, é um cara que tem que dar mérito. Muitos podem criticar, eu valorizo muito o Wilson Firmino. É um patrimônio de Santa Maria, cara. Se a NAUC for bem trabalhada, caramba, a nível de Brasil, N projetos, caramba, é uma coisa grande. É porque o presidente tem as suas dificuldades, ele não solta a diretoria. Mas se soltar, nós tínhamos e temos pessoas super inteligentes que cria situações. Assim, mas nós temos que dar um mérito para o Wilson Firmino, porque ele provocou, ele teve a capacidade de ir lá e fazer acontecer. Só tem um diploma. Não é isso, cara. O diploma é o de menos. A coisa é muito mais profunda se você for fazer análise. Então, criamos um ANAL, que é a nível de Brasil. Conseguimos uma eleição, viabilizar a construção de um morador para administrar a sua cidade. Porra, é um avanço. Quem provocou? Santa Maria. Quem é o dono? Não existe dono, somos nós. Foram os líderes. Tem nego aí que fala, eu sou o dono, foi eu. Não é, cara. É todo mundo, cada um do seu jeito, da sua forma. Um com mais inteligência, outro com menos inteligência. Entendeu? E assim vai. Todos os líderes trabalharam nesse alinhamento de conseguir essa conquista de autonomia política na cidade. Porque um administrador é um prefeito. Um administrador é a autoridade máxima de uma cidade. Então, Santa Maria tem que valorizar isso. E assim, criamos lei, nós provocamos lei, como eu falei, a 64, 68, eu tenho a satisfação de dizer que a Associação dos Empresários de Santa Maria provocou no primeiro momento e depois nós agregamos com a federação os outros presidentes, porque no início nem o presidente da federação acreditou, como não acreditou a deputada, mas nós fomos, e Santa Maria está dando a resposta. Então isso é muito importante. Santa Maria tem valores que tem que ser dado o devido valor.
enquanto, por exemplo, desde a conquista nossa do primeiro administrador, não vou nominar, porque já tomamos muito tempo, e todos os moradores, Fabrício, que tiveram a oportunidade de administrar a sua cidade, a maioria não valorizou essa oportunidade. A grande maioria dos poucos moradores que tivemos não valorizaram a oportunidade de administrar a sua própria cidade. Fizeram, mas não fizeram como deveriam fazer. Por exemplo, a gestora atual, ela é uma líder política, né? Ela milita na política desde da Eurides Brito, vem de lá e tal. É uma pioneira de Santa Maria, uma colega nossa, é uma pessoa que eu gosto muito. E assim, está procurando fazer tudo aquilo, mas dentro de um arcabouço já pronto, que é emenda, através de emenda, executado, tem que executar mesmo. Gente muito boa. Bom, eu gosto demais da Marileide, é a nossa nova prefeita no momento. Cada um tem seu tempo. Agora eu acho que o gestor tem que inovar. Dentro de uma cumplicidade com o mandato que ele nomeia. Mas ele tem que inovar, ele tem que criar. Entendeu? Eu não posso continuar numa mesmice, a cidade não precisa disso. A cidade precisa de criatividade, de inovação, de uma gestão mais arrogante, atuante. Embora que não consiga, mas eu estou lá, eu quero conseguir isso. Entendeu? E aí, assim, eu parabenizo a Marileide como administradora e tal, mas assim, falta algumas coisas. Por exemplo, ações muito morosas em alguns pleitos. Olha que eu peço pouco para a administração. Quando eu peço reunião, ela me atende. Claro, e eu agradeço a administradora porque me atende. Eu não vou lá para pedir para mim. Eu vou lá com empresários. Quando eu não vou com empresário, eu vou com uma demanda, vou com um morador. Tem que atender, é natural. O servidor está lá para atender a comunidade. E eu não vou dizer que sou líder, mas como presidente de uma associação, eu tenho que ser atendido, como se eu fosse morador, qualquer um tem que ser atendido. Só que eu vou lá com demandas palpáveis. Levar demandas palpáveis. Essas demandas têm que ser apreciadas e tem que ter uma resposta. Ela não pode ficar na geladeira. E aí tem algumas coisas, eu peço muito pouco. Me atende sempre muito bem a Marileide, que eu amo muito ela, assim como morador e líder político, uma ativista política, eu acho. Porque ela sempre militou na área política, sempre teve cargo político. Então, para mim, é uma liderança política. É diferente da liderança comunitária. Ela também é comunitária, porque na liderança política ela trabalhou e foi ativa para trazer alguma coisa, que era um papel, enquanto assessora trazer. Agora, o líder comunitário real é aquele que está aqui, que busca, independente de emprego, de qualquer coisa. Né? Tem que separar essas estações. Mas assim, eu vou registrar só um fato. Só um fato aqui que nós poderíamos ter uma situação social melhor em relação a Santa Maria. Por exemplo, nós tivemos um avanço no Parque Ecológico, não é? Sim. Nós tivemos aquela verba de 2 milhões que tiraram, tal, que era tal, mas assim, um empenho, aí eu volto a dizer, teve um empenho da deputada para agilizar, e é um papel que ela tinha que fazer mesmo, porque essa briga também não é do Jorge não, viu? Parque Ecológico, como eu falei atrás, são de todas as lideranças, cara. Aqui não tem dono as lideranças e a comunidade. E aí, nós tivemos um pequeno avanço, que foi uma PEC, foi um negócio para lá. Aí é onde eu digo que tem que entrar a criatividade e a gestão. Como é que eu ponho uma PEC, ponho isso, ponho um balanço, ponho isso, ponho aquilo outro, e eu não me preocupo com a questão fisiológica do usuário.
Eu tenho que ter... Porra, se eu ponho lá, eu tenho que me preocupar com o usuário que vai lá. Com certeza. Certo? Então, eu levei meu filho lá várias vezes e vou pra ele andar lá e tal. Porque eu tenho que valorizar a minha cidade, pô. Eu tenho alguma coisa, eu tenho que fazer uma caminhada e levo ele lá. Mas assim, eu registrei alguns fatos lá, e nesse dia que eu registrei, já passei outros lá que tinha mais gente, tinha mais de 100 pessoas, o Fabrício. E aí eu registrei lá, por exemplo, lá na Arena das Crianças, que tem um carrossel, tem uns balancinhos, cara, tá faltando 4 tablados, 4 carpetes. E tá faltando um balancinho. E outros brinquedos estão com deficiência. E eu oficiei, fui lá com a administradora que nos deu uma atenção, como sempre tem dado, uma atenção especial. E eu reivindiquei. Se nós temos 100 pessoas ali usando, porque nós moradores, onde é que nós temos espaço de lazer? Hã? Tem um parque, tem alguma coisinha. Então eu tenho que ter as condições mínimas, cara. Eu tenho que ter um banheiro químico lá. Não tem banheiro. Entendeu? Lá eu vi, eu não registrei, porque eu não vou levar isso, mas eu vi pessoa, tá apertado, vai pro meio do mato fazer suas necessidades. Entendeu? A empresa que fez lá é novo, tem que ter garantia. Então eu tenho que estar em cima da empresa para cobrar a manutenção daquilo. E aí a última vez que eu vi lá, eu vi 3 crianças caindo lá naquele negócio lá, ó, e machucando. Não registrei também, porque não interessa, mas eu vi, caramba, ali tem criança. A finalidade é nós levarmos nossos filhos, nossas crianças para se divertir. É o que nós temos em Santa Maria. Agora, uma coisa tão simples, se tem garantia, a empresa, eu quero que você faça isso hoje, amanhã, está no contrato, é obrigação sua. Eu tenho que exigir. E para isso precisa de ação, de atuação. Eu tenho um balancinho, era 3, tem 2, quebrou um, se vira, coloca lá, está no contrato. O cara fez lá uma passarela que quando chove, vem toda a lama e passa por cima. No projeto ele tinha que fazer uma área de escoação, para não quebrar lá aquela passarela, aquele calçamento, aquela calçada. Então eu enfoquei várias coisas para a administradora, que deu uma grande atenção, e até ela falou, porra, a empresa até trouxe um bloco aqui, mas são 4 lá. Isso eu tive com a administradora já há algum tempo, eu vou estar com ela segunda-feira, vou até ratificar isso. E eu passei lá hoje, Fabrício, antes de vir aqui, porque eu queria constatar se pelo menos um bloco tinha sido colocado. Caramba, tá do mesmo jeito, tudo do mesmo jeito, sem manutenção. Então é o que eu digo, o gestor tem que ser audacioso. Ele não tem que se centrar ali naquilo que está para fazer, nas obras que tem as emendas. Ele tem que ver as necessidades emergentes das cidades e criar, inovar, buscar solução. Não precisa da deputada para buscar solução. Eu vou no problema e falo, deputado, eu tenho um problema ali, me ajuda nisso, ou eu vou no secretário, vou em alguém, mas eu quero resolver. Entendeu? Você sabe que eu não faço críticas ao mandato da deputada, nunca fiz, né? Eu acompanho, eu monitoro, mas eu sei que tem que melhorar várias coisas. Por exemplo, a gente entra em algumas quadras da cidade e a gente vê que tem que ser arrumado. Que tem uma publicidade aí que não é muito real. Parte é real e o mais não é. Mas eu não vou levar isso para a mídia, eu não vou. Entendeu? Mas a gente conhece, porque nós somos de Santa Maria. Entendeu? E o que eu desejo, assim, para a administradora é que Deus dê cada dia mais inteligência para ela, dê disposição para trabalhar, mas assim, para decidir também, porque o gestor tem que ter poder de decisão. Você é deputado, você me nomeia. Eu vou trabalhar, o meu mandato vai ser compartilhado com o seu.
Nós temos uma cumplicidade de discussão das decisões. Tem que ser tomada, tem que ter esse respeito, entendeu? Mas nós temos que resolver. Porque nós não resolvemos, mas quem está do outro lado, amigo, está vendo. Justamente. Está sofrendo. Está precisando de decisões ali. Entendeu? O que custa, Fabrício? Por isso que eu digo, é longo. É difícil levar um banheiro químico? Não é difícil. É difícil se a gente tornar difícil levar o banheiro químico. Mas se eu levar, rouba? Rouba? Como que rouba? Então eu vou criar. E aí eu vou aproveitar, administradora, como eu estou aqui, vou te dar uma ideia. Que eu não ia dar não, mas vou dar uma ideia. Entendeu? Faz lá como é que se chama? Uma armação lá, um suporte para colocar o banheiro químico com a escada e fixa ele no chão com a grade, que eu quero ver quem leva. Criatividade e inteligência. E aí eu estou atendendo a necessidade daqueles que estão indo lá para um lazer pequeno, que é ainda, que nós vamos ter um parque muito maior, se Deus quiser, porque tem muita coisa ali a ser feito. A gente tem que valorizar o pouquinho que já está lá, mas a gente tem que trabalhar por muito mais. E assim, mas eu coloquei à disposição. Está aqui o banheiro para a mulher, está aqui o banheiro para o homem. Vocês não vão mais ter que fazer necessidade no mato, como eu já vi lá e presenciei. E eu também já fui, apertei e fui para o mato, fazer o quê? Não tem nada. Então, e cuidar da manutenção, Fabrício, é primordial a manutenção. A manutenção é primordial para você manter uma qualidade de durabilidade do material. Senão, amiga, ela vai embora. E principalmente quando você ainda tem tempo de exigir de quem tem a obrigação de fazer, que foi a empresa que pegou a obra. Entendeu? Então, tem que ter mais atitude, tem que ter mais ação. Mas assim, eu gosto da administradora, faço votos que tudo aconteça da melhor forma. Nós estamos aqui do outro lado. Nós não somos contrários, pelo contrário, nós estamos do lado de tudo aquilo que for importante, proativo e positivo, construtivo para a cidade de Santa Maria, para a nossa comunidade. Eu acho que é obrigação nossa, minha, sua, do meu segmento, das lideranças, trabalhar para a gente, cada dia que passa, a gente está conquistando algo melhor para a sociedade de Santa Maria. Porque toda coisa importante que a gente consegue trazer para cá, a gente melhora a condição social de vida de cada morador. A gente tem que ter esse pensamento positivo, né? E não ter essa coisa também de falar, vou criticar a OAB, vou xingar. Não existe isso. Eu passei por várias situações, aprendi muito. E a gente tem que sempre trabalhar para construir. Mas você também tem que fazer alguns contrapontos de crítica construtiva. Porque isso acorda, às vezes, quem está um pouco acomodado do outro lado. Porque o Estado tem poder, o Estado tem força. E ele pode fazer. Só que tem que agir. Entendeu? Então é isso. O mais eu desejo assim, para a administradora, assim, um ótimo trabalho. Ela vem dentro dos limites dela, esmerando esforços e tal. Eu gosto muito dela e desejo o melhor para ela, né? Mas eu acho que a gente tem que avançar muito nas ações ainda, enquanto gestor principal de Santa Maria. Eu acho que a gente... E vai avançar, eu acho que é um aprendizado, né? É um vestibular, quando uma pessoa assume a administração. É um vestibular que a gente presta numa faculdade para a gente cursar o curso que a gente quer e tal. E não seria diferente aí. Eu acho que ela procura aprender, tem procurado, mas tem que se esforçar um pouco mais. É isso aí. Parabéns, administradoras. Tá certo. Então, isso aí foi
a análise política, né? Chegamos aqui ao fim, essa era a última questão. Chegamos ao fim aí da análise política feita pelo nosso Samuca, né? Presidente da Associação dos Empresários de Santa Maria. Samuca, eu agradeço a sua presença, né? Ter participado aqui. E você tem alguma consideração final a fazer? Sim, eu queria dizer mais uma coisa que eu topifiquei, sempre deixa para o final, e diante de um arcabouço enorme, que não dá tempo, é claro, senão fica muito cansativo, eu acho até que já está cansativo, mas quando a gente se fala em gestão sustentável, que eu acho que é a capacidade da gente produzir, distribuir e utilizar as riquezas construídas entre as pessoas. Eu acho que isso é uma grande sustentabilidade. E o Estado tem que ser um parceiro partícipe muito ativo nesse ponto, que não é muito ausente. Ele tem que se voltar mais para isso, porque eu acho que quando você trata de vários tipos de sustentabilidade, que não é só do meio econômico, é na economia, é na saúde, é numa série de situações, é na segurança, tudo é sustentabilidade, tudo é projeto, tudo você tem que desenvolver fórmulas de melhorar. Então o Estado tem que investir mais nisso, nessa pesquisa, nesse trabalho de estar melhorando e fazer entregas mais importantes para a comunidade do Distrito Federal e para os nossos mandatários aqui, para Santa Maria, eu também espero isso, né? E dizer, Fabrício, que foi uma satisfação estar aqui contigo, agradeço o convite para estar contigo, falando, discorrendo sobre alguns assuntos, não é? E estamos sempre à disposição. Parabenizo pelo trabalho, continua nesse alinhamento, até sugiro que de repente você faça a entrevista com 2, 3, 4, 5, 6 e assuntos diferenciados, né? Não só na questão avaliação do governo, avaliação do político, avaliação... nós temos muitos assuntos a ser tratados concernentes a Santa Maria e ao Distrito Federal. Porque quando a gente discute Santa Maria, quando a gente consegue por DF, muitas coisas que são, por exemplo, que abrange, né, o todo, a poligonal do Distrito Federal. Mas nós temos muitos assuntos de Santa Maria que têm que ser evidenciados, têm que ser tratados, têm que ser discutidos e têm que ser levados em consideração. Então eu acho que esse canal seu, Achei Santa Maria, eu tenho acompanhado agora, eu tenho procurado me afastar um pouco das mídias, mas tenho acompanhado o teu canal, tenho feito algumas entrevistas boas, tem umas que eu não concordo, porque tem pessoas que têm que defender o projeto. Se eu estou no projeto, eu tenho que defender. Agora, se eu estou fora, eu sou autônomo, eu sou isento para falar aquilo que eu penso. Se eu estiver no projeto, eu vou defender o projeto, não é ou não é? Eu tenho que defender o projeto e eu tenho que arguir e dar a resposta por que eu defendo o projeto. Agora eu tenho que dar a resposta consistente. Eu não tenho que dar resposta nas nuvens. Então, assim, eu acho um canal importante, agradeço o convite, eu acho que tem que continuar nesse alinhamento, mudando um pouco, como eu falei, diversificar um pouco, porque Santa Maria tem muita coisa a ser discutida, né? E assim, te parabenizo por isso, pelo trabalho que está sendo desenvolvido, e te parabenizo também porque hoje eu vim te visitar pela primeira vez e vi que você virou um pequeno microempreendedor de sucesso, graças a Deus. E você sabe que o pequeno e microempresário, a gente enquanto associação, está aberto para defender naquilo que for ao nosso alcance. Se precisar de nós, sempre aberto, sempre. Consultoria se cobra para dar. Eu nunca cobrei consultoria para dar nenhum empresário. Todos que chegam lá, eu dou uma consultoria. Normalmente, a gente que tem profissionalização em alguma área é cobrado. Todo mundo cobra, né?
Eu sou profissional em determinada área, eu poderia, mas eu não cobro. Então o empresário chega lá, a gente está à disposição, a gente atende da melhor forma que a gente pode. A associação não tem fundos para criar uma sede para atender como o empresário merece, mas humildemente a gente está à disposição. O que vale é o coração, o que vale é a intenção, o que vale é a boa intenção de estar orientando o empresário que quer empreender, que tem o pensamento de investir no futuro, naquilo que é seu, no espaço que é seu, né? Porque a gente tem hoje milhares de pequenos empresários que pagam aluguel, e nós temos uma lei hoje, como eu falei, Fabrício, finalizando, que ela não foi aquilo que a gente queria, mas a gente avançou. E a gente tem um outro PL aí para ser votado. Vou até, se eu tiver a oportunidade, falar para a deputada, tem alguma coisa lá que a gente tem que emendar, entendeu? Para melhorar mais, porque projeto de incentivo tem que ser real, não tem que ser fictício. É aquilo que eu falei lá atrás, você dá com a mão e tira com a outra. Você tem que incentivar o empresário a investir, porque a terra é de quem? É do governador? De quem é? A terra é de todos nós, só que nós estamos hipotecando o nosso esforço, o nosso suor, para gerir ali, para gerar economia, para gerar desenvolvimento, para gerar emprego e renda, que é bom tanto para o morador, como é bom para o governo, como é bom para todo mundo. E aí nós temos que ter realmente essa compreensão do Estado, né? Mas a lei está aí, e até te digo, eu acho que você deve entrar com um procedimento para requerer um espaço no futuro aí, para você ter uma área própria, para você trabalhar. Estou vendo aí, está indo bem, graças a Deus, Deus abençoe cada vez mais, e é isso. A gente tem que plantar hoje para colher amanhã, é isso. Agradeço, parabéns, Fabrício. Tá ok, muito obrigado, Samuca. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a análise do Samuca. Até a próxima. A gente se vê aí no Achei Santa Maria, beleza? Falou, galerinha. Até mais. Um oferecimento Achei Móveis Usados. Temos móveis para escritório e diversidades. Cadeiras giratórias, mesas em L, armários de madeira e de aço, prateleiras de aço e muito mais. Faça-nos uma visita na CL 201, Avenida Alagados, ou chame-nos pelo WhatsApp 61 99403 1220.